Gostei dessa história que vocês tinham o ratinho lá. Achei muito interessante essa história. Professora, eu falei errado. Eu não aprendi essa teoria. Eu aprendi sobre o behaviorismo na faculdade, tá? Eu me expressei errado na hora que eu falei. Não, não, tudo bem, mas eu acho que eu entendi, sim. Entendeu? Você estudou a teoria. Estudei com a professora Elvira Araújo, não sei se a senhora conhece, e com o E, professor Paulo Grangeiro. Foram os meus professores e que falaram bastante sobre isso. o Paulo já deu aula aqui na comunicação, nas disciplinas de Professora, psicologia. confessar pra senhora que eu tinha muito medo dele. Só que agora ele Era o não vai professor vir. que eu mais tinha medo. Ele não vai vir porque ele virou diretor do departamento lá agora. Ah, entendi. Então deixa ele quietinho lá, né, Pâmela? Com certeza, professora. Quem vem pra cá é a Camila Young. Ela eu não tive aula. Aula. A Camila é geralmente a que pega as disciplinas de psicologia aqui na comunicação. Então vamos voltar lá. O que a teoria behaviorista lá dos estudos psicológicos, deixa eu abrir aqui, ela não vai aceitar. Opa! Aqui, ó, essa corrente psicológica não aceita qualquer relação com o transcendental, com a introspecção, com aspectos filosóficos, como talvez possa ser Freud, né? Você vai lá, pega os seus ancestrais e a sua carga genética. Então, assim, tem algumas coisas que explicam comportamentos. O behaviorismo, não, ele não vai aceitar isso daqui, tá? Ele diz que ele pretende estudar comportamentos a partir da observação. E qual que é a grande descoberta do behaviorismo? Que a gente é movido a estímulo e a gente vai reagir aos estímulos. Que o ser humano ele é um ser influenciável das situações do ambiente. O ratinho aqui, no caso, me ajuda a lembrar aí, foi feito um experimento e ele sofria várias influências, tá? Para ele tomar água, ele começou a partir das influências que ele tinha, ele foi percebendo que toda vez que acendia, por exemplo, que acendia a luz, acontecia alguma coisa. Ou que para ele, ou que ele tomava um choque e acontecia uma. E o ratinho começou a reagir já de uma maneira previsível para buscar o comportamento que para ele era desejado. Tá? Principalmente em relação à alimentação, água e comida. Tá? Então, se o ratinho percebia que se colocasse a patinha, levava choque e daqui a pouco ele já, ou ele punha para poder comer, quanto mais nós, tá? Então nós somos influenciados pelas coisas. Então assim, a professora Aline, vou dar um exemplo, não disse que eu não precisava entregar o trabalho na data, eu não entreguei o trabalho na data certa. Aí a professora Aline falou, tudo bem, pode entregar na outra semana. Aí, aquilo já foi uma reação que o comportamento dela influenciou meu comportamento. Na segunda vez eu vou lá e vou falar, professora, eu não fiz de novo. Aí ela vai falar, tudo bem. Na terceira vez, eu já não vou entregar no prazo combinado, porque eu fui estimulado, o comportamento foi estimulado, tá? Por um comportamento dela, vice-versa, tá? Então, essa que é a grande, vamos assim, pegada do estudo behaviorista, tá? Que nós somos resultados das diversas influências e situações que a gente vai vivendo na vida. Tá? E a gente vai aprendendo com essas situações e essas situações vão moldando o nosso comportamento. Tá? Então, e isso às vezes dá indicativos de previsibilidade. Tá bom?
voltando lá à teoria comportamental, que é a teoria administrativa, a teoria behaviorista é a teoria psicológica, tá? Então, a teoria comportamental surgiu lá no final dos anos 40, ela era a aplicação da psicologia no ambiente organizacional, então entrando a psicologia de vez para os conceitos administrativos, e ela vai trazer algumas proposições, principalmente sobre motivação. Então, os estudos sobre motivação, gente, a gente tem livros e livros sobre motivação nas empresas. Como motivar funcionários, como motivar os empregados, como manter produtividade. E esses caras aí, McGregor, Maslow, Herzberg, tá? Estudaram elementos da motivação humana e esses elementos também foram levados para a administração, tá? Alguns estudos que a teoria comportamental traz. Estilo de administração, que tem a ver com o comportamento do indivíduo, do líder, do gestor, tá? Sistemas de organização dessas empresas. Então, aqui, ó, fala do processo de decisão, tá? Porque administrar é tomar decisão, gente, tá? E que essas decisões são tomadas a partir das informações que são obtidas no ambiente. A organização é vista como um sistema de decisão em que todos se comportam racionalmente, apenas em relação a um conjunto de informações deixa eu tirar daqui, não estou enxergando, que consegue obter sobre seus ambientes. Então, assim, o indivíduo, ele age racionalmente a partir daquilo que ele consegue obter de informação. Então, ó, o poder da comunicação para ensinar, para orientar as decisões racionais das empresas. Quanto mais falta comunicação, olha aqui os estudos da teoria comportamental resvalando na gente. Quanto mais falta informação clara, menos o cara tem racionalidade nas decisões. Ele vai instintivamente. Então, ter informação na gestão ou na condução dos negócios é importantíssimo para ele poder saber decidir racionalmente, tá? As organizações são resultados de conflitos, tá? De objetivos entre quem eu sou e o que a organização é. E, de fato, gente, a gente vive em constante conflito com as empresas, se a gente for trabalhar, mesmo que seja a empresa do pai, né? Porque eu tenho objetivos individuais e nem sempre os meus objetivos são os mesmos das organizações, tá? E eles fazem um paralelo, né? Já que eu posso estudar o comportamento do indivíduo, a teoria comportamental estuda os comportamentos no ambiente organizacional, que é o comportamento organizacional. Ali dentro o indivíduo tem outros tipos de perfil, outros tipos de comportamento, tá? Então vamos lá, mais para frente. O que eu queria falar, assim, muito rapidamente, que são os 3 estudos sobre motivação mais interessantes que surgiram nesse período, tá? E que influenciaram as teorias motivacionais da área administrativa. Os estudos de McGregor, tá? McGregor, estudando motivação, ele diz que existem 2 estilos de administrar, tá? Que são totalmente diferentes, que eu tenho 2 estilos administrativos no ambiente, que seriam pessoas, tipos de pessoas no ambiente organizacional. Os que estão dentro da teoria X e os que estão na teoria Y. Os da teoria X, eles levam em consideração o gestor tem o pensamento de Taylor, Fayol e de Weber. Por quê? Eles acham que o indivíduo não gosta de trabalhar. E por isso que eu tenho que fazer tudo funcionar para que o funcionário dê conta do seu trabalho. Tá? Então, é o cara que não gosta de trabalhar. Então, se a gente for olhar lá, Taylor, Fayol, lá as primeiras teorias administrativas, que era aquela história dos tempos, dos movimentos, era muito fria. Por quê?
Eles tinham vigilância e fiscalização nas pessoas, desconfiança nas pessoas, imposição de regras e regulamentos, descrédito nas pessoas, centralização das decisões na cúpula. As pessoas são orientadas a ter atividades mais rotineiras, mais repetitivas. A autocracia, ou seja, autoridade, pessoas como recursos produtivos. Tem muitas empresas que são conduzidas a partir dessa teoria. A filosofia do seu gestor é essa, de autoritarismo. McGregor estudou isso, tá? E ele traça toda uma orientação do que é gerenciar a partir desse modelo de comportamento, porque entende-se que o funcionário não gosta de trabalhar. Aí já tem a teoria Y, que é uma teoria, é uma visão mais moderna, tá? E que fala que não, né? As pessoas buscam no trabalho uma fonte de satisfação, sim, elas não estão ali só por obrigação. Elas também buscam uma satisfação, uma realização pessoal, tá? E aí, quem gerencia a organização a partir da teoria Y, olha para esses aspectos, que o indivíduo precisa de ter autocontrole, ele sabe se autodirigir, onde deve ir, o que não fazer, não precisa ter alguém o tempo todo mandando. Confia nas pessoas, dá liberdade, autonomia, delega responsabilidades, descentraliza a decisão, não fica só na mão de um lá em cima, mas dá mais condições de outros tomarem decisão. A criatividade é estimulada, a participação, uma forma democrática de participar. Então, assim, são elementos de uma característica de gestão que entende que o trabalhador busca no trabalho uma satisfação pessoal. Esses são os estudos de McGregor, tá? Que impactam nos estilos administrativos de gerenciar, tá bom? Que são totalmente opostos. Outro estudo que estudou motivação e que isso influenciou lá as organizações foi o estudo de Maslow. A Pamela chegou a estudar Maslow, Pamela? Você lembra? Professora, vou ser sincera em dizer que eu não lembro. Eu estudei em psicologia da aprendizagem motivação. Inclusive, aí motivação eu fiz relação com as teorias que a senhora falou, porque essas duas do funcionário trabalhar ou não ter vontade de trabalhar, eu já vi sim. Agora, sim. Maslow, eu confesso que eu não lembro. Mas que ia... é muito. A teoria de Maslow é uma teoria muito legal. Ele estudou o comportamento humano e isso depois foi levado para o ambiente organizacional. Gente, isso tem tudo a ver. As empresas que consideram a teoria de Maslow, elas têm que tomar algumas decisões. O que Maslow falou? Que o ser humano, existe uma hierarquia de necessidades no ser humano, tá? É uma hierarquia natural, da natureza do ser humano, que tem coisas que são mais importantes que outras, tá? E à medida que eu vou preenchendo aquela necessidade, eu consigo subir um degrau e avançar para o próximo. Maslow explicou o quê? Que a gente começa, como ser humano, a gente só tem motivação na vida se as minhas necessidades fisiológicas são satisfeitas, como alimentação, moradia, conforto físico, descanso, lazer, que é aspectos fisiológicos do corpo, do bem-estar do meu corpo. Se eu não como é que eu vou querer ser criativo? Se eu não como é que eu vou me achar bonita? Como é que eu vou cuidar do meu corpo se me falta uma boa cama, um bom descanso, ou eu tenho problemas relacionados a isso. Então, à medida que isso daí é de alguma forma satisfeito, eu consigo ir lá pensar na segunda nível de hierarquia, que é
remuneração, estabilidade, amparo legal. Então, assim, o ser humano quer se sentir seguro, tá? Então, ele quer ter garantias de que ele não está desprovido de alguma segurança. Mas ele só consegue pensar nisso se a primeira degrau dessa pirâmide é satisfeito. O terceiro degrau da pirâmide é o degrau afetivo social. Respeito, aceitação, boa conduta, um bom clima, respeito ao superior, é o terceiro elemento da hierarquia. Eu preciso estar com os outros dois garantidos para eu poder conseguir entender o que é, ou viver o terceiro degrau ali. Vamos pensar, eu não tenho emprego, eu não tenho estabilidade, eu estou ali numa constante insegurança, tá? Que é, por exemplo, o que as pessoas estão passando hoje. Como que eu vou ser uma pessoa tolerante com os meus colegas de trabalho? Como que eu não vou, num certo dia, surtar no ambiente de trabalho, entendeu? Então, assim, esses elementos que são lá, essenciais lá do início, eles vão me ajudando a ter comportamentos mais evoluídos, a palavra é essa, tá? Então, quanto mais eu vou suprindo esses elementos mais básicos, que estão lá na base da pirâmide, mais eu vou evoluindo nessas questões mais, como é que eu posso dizer? Sublimes do ser humano, entendeu? E ele dá 1, 2, 3, 4, 5 degraus da hierarquia das necessidades. O último degrau é o degrau da autorrealização. Eu estou disposta a enfrentar novos desafios, a tomar decisões, que é aquela pessoa que já tem casa, comida, conforto, segurança, uma convivência social saudável, tá? Tem reconhecimento, tem prestígio. Aí lá em cima, aí esse cara está preparado, né? Está mais bem preparado para tomar decisões, para participar, para ser criativo, para ser autônomo. E isso é muito legal, gente. Por quê? Porque é a pura verdade. Não é verdade? Se a gente for olhar no ambiente das empresas, né, quem que está nesse nível? Que nível está? As empresas consideram isso? Elas pagam bem seus funcionários, elas dão plano de saúde. Só de você não ter plano de saúde já é um certo nível de insegurança que o indivíduo vive no mundo que a gente vive hoje. Uma empresa que paga plano de saúde para o seu funcionário, ela está entendendo do segundo degrau aqui. Ela está atendendo essa motivação aqui. Tá? Porque ela está dando mais condições do cara. Eu tenho essa garantia. Se acontecer alguma coisa comigo, com os meus filhos, eu não vou ficar num desespero. Então, ele tem mais segurança para poder avançar em elementos mais desafiadores de uma carreira. Tá bom? Isso falta muito para muitas empresas. Tá? Por outro lado, tem empresas que dão show, né? Na hora de entender todas essas hierarquias de necessidade aqui. Tá bom? Gostaram dos estudos de Maslow? Então, acho que é muito legal a gente ver a aplicação disso na gestão das organizações. E os estudos de Herzberg, né? O Herzberg, o que ele faz? Ele vai propor de novo um modelo motivacional baseado de novo em 2 fatores. Assim como o McGregor, ele vai pegar 2 fatores que vão determinar o comportamento das pessoas. Ele vai falar que são os fatores higiênicos ou extrínsecos. São 2 fatores que determinam como eu ajo, né? Os fatores higiênicos ou extrínsecos,
ou os fatores motivacionais ou intrínsecos? Eu sempre perguntei, por que higiênicos, né? Por que ele usou essa palavra, né? Mas é muito legal. Os fatores higiênicos são elementos contextuais relacionados com o meio ambiente onde as pessoas atuam. São de responsabilidade da organização e estão fora do controle das pessoas. A motivação está... A gente fala assim, mas precisa pintar a parede, mas precisa, que é um pouco lá no estudo das meninas lá da Escola das Relações Humanas. Tem iluminação, tem ventilação, tem limpeza, o ambiente, o odor, tudo isso são fatores extrínsecos. E ele coloca como higiênicos porque tem a ver com o bem-estar mesmo, tá? Esses fatores são fatores motivacionais. Heisenberg falou, tá? Eles estão um conjunto de situações externas do ambiente organizacional. E as pessoas não têm, infelizmente, controle sobre elas, sobre isso, tá? Mas tem um fator que é intrínseco, que é um fator que é do indivíduo, que está relacionado àquilo que está dentro dele. E tem a ver com o conteúdo do cargo, a natureza das tarefas que são próprias dele, como ele reage, se ele está motivado, se ele está satisfeito, se ele é uma pessoa que tem elementos que positivos. Então, isso tem a ver com aspectos emocionais e comportamentais desse indivíduo. E aí, a empresa também pode estimular isso de uma maneira positiva, né? Treinando bem, preparando bem esse indivíduo. E aí você vai estimulando esses fatores intrínsecos a serem desenvolvidos. Tá bom? Quando os fatores motivacionais são ótimos, provocam a satisfação. Quando os deficientes evitam a satisfação, sendo chamados de satisfacentes. Mas aí é a teoria dele. Se esses fatores motivacionais que são de dentro do indivíduo são bons, eles me provocam, eu fico bem. Quando eles não são legais, eles não me deixam sentir bem, né? E isso não é positivo no desenvolvimento da minha atividade profissional, tá? Então, esses foram 3 estudos das teorias motivacionais aplicadas à administração, tá? Fatores intrínsecos, trabalhos em si, realização, reconhecimento, progresso profissional, responsabilidade. Fatores extrínsecos, condição de trabalho, administração da empresa, salário, relação com o supervisor, benefícios e serviços sociais. Por isso que as empresas precisam pensar nisso daqui. Porque se elas acharem que o indivíduo só tem que sozinho dar conta de se motivar, elas estão muito enganadas. É um conjunto dos 2 elementos, né? Por exemplo, um salário. Claro que um salário legal motiva o cara a trabalhar, né? As condições de trabalho também, tá? As relações com os seus supervisores, inclusive, bem? Aí vamos caminhando para mais uma teoria, a teoria do desenvolvimento organizacional. Essa teoria é uma teoria que também, aqui falo muito rapidamente que ela não é bem uma teoria, mas é um movimento, uma reflexão que aconteceu no meio desse processo aqui. É uma abordagem moderna, democrática e variada ao desenvolvimento planejado das organizações, a DO. Então, se vocês pararem para pesquisar, vai ter alguns textos sobre desenvolvimento organizacional, tá? Elas buscam trazer as teorias do comportamento para um estudo aqui dentro da administração.
O conceito de desenvolvimento organizacional está relacionado com os conceitos de mudança e de capacidade adaptativa da organização à mudança que ocorre no ambiente. O que é desenvolvimento organizacional? Vamos pensar, é a empresa mudando, melhorando, tá? Então, essa filosofia aqui do desenvolvimento organizacional é uma que prevê essas questões, que é preciso mudar, é preciso estar em constante evolução, tá? A DO é um conjunto de ideias a respeito do homem, da organização, do ambiente, no sentido de facilitar o crescimento e o desenvolvimento das organizações. Assim, a busca por melhoria constante, isso é a teoria do desenvolvimento organizacional. Então, mudança e renovação, o tempo todo buscando essa mudança e essa renovação. E a sua origem, a dificuldade de operacionalizar os conceitos e as diversas teorias administrativas, cada uma trazendo uma abordagem diferente. Então, assim, é mais uma reflexão que vem no meio dessas teorias, tá bom? E o que é legal, o mais legal da DO é planejar um programa de mudança. Toda organização, para se desenvolver, precisa fazer um bom planejamento de mudança de rota, né? De busca desse desenvolvimento. Por que ela surge? Porque o mundo já é um mundo com rápidas transformações, as empresas são de vários tamanhos, de vários formatos, de vários objetivos. Então, assim, já começam aqui com o desenvolvimento com o desenvolvimento organizacional, né? Muita complexidade já no processo de gestão das empresas. E aí isso já vai dizendo que, a gente tem que pensar, é uma premissa, que hoje quase que é inerente às empresas. A mudança é constante. E estamos em processo contínuo de desenvolvimento. A organização está sempre em desenvolvimento. Acho que é o suficiente, senão a gente vai ficar trazendo muitos detalhes, tá? Aqui esse gráficozinho que mostra um pouquinho da leitura de processo. Eu tenho uma situação real, eu diagnostico essa situação, aonde eu quero chegar, eu faço um plano de ação, estabeleço um método para mudar essa situação que eu tenho para onde eu quero ir, implemento esse projeto e vejo se deu certo. Então, seriam algumas orientações da teoria do desenvolvimento organizacional. Bom, aqui tem palavrinhas que são muito presentes, tá? Nessa teoria aí, tá? Desenvolvimento de equipes, aprendizagem, mas a gente não precisa trazer tantos detalhamentos. Aí a gente agora avança para as duas últimas teorias administrativas, tá, gente? Essa é uma teoria muito legal, muito importante. Então, vamos tentar retomar. Teoria neoclássica, teoria... nossa, agora deu branco. Comportamental. Vamos voltar. Aí eu querendo cobrar de vocês, então dando branco total aqui também. Vamos lá, ó. Teoria neoclássica, teoria estruturalista, esqueci dela. Estruturalista, teoria comportamental, teoria do desenvolvimento organizacional, que para alguns não é teoria, né? É mais algumas orientações, mas vamos considerar como teoria. Agora a teoria dos sistemas. Então, estamos na quinta teoria, tá? O que a teoria dos sistemas vai? Por que eu trouxe esse desenho aqui do sistema solar, do sistema respiratório? Porque é aplicar esse conceito de sistema dentro da empresa, tá? O que é? Existia uma teoria geral dos sistemas, que é uma teoria que veio da biologia, e ela foi implementada em vários ramos do conhecimento. E a administração também implementou. O que previa a teoria dos sistemas? Que eu tenho um conjunto de partes
que são interligadas umas às outras e elas são interdependentes. E por serem interdependentes, elas constroem o global, o conjunto. O sistema respiratório, né? O que é? É um conjunto de partes do processo, é o nariz, é o esôfago, é a traqueia, ó, eu falando como se eu fosse o estômago, sei lá. Cada um é uma parte, tá? Mas só vai funcionar se for todo mundo junto. Então, essa é a proposta da teoria dos sistemas, tá? Olhar para as partes, estudar, entender as partes, mas elas não têm relevância e validade se não tiverem um conjunto em dinâmica, em funcionamento, tá? Então, a partir da teoria dos sistemas, a administração passou a ser entendida como uma dinâmica, a administração passou a ser pensada sistematicamente como algo que é uma dinâmica, que tem partes e que elas estão o tempo todo interagindo e trocando entre si, tá? Eu preciso juntar as coisas, preciso olhar todas as partes, mas considerar tudo, e não separá-las e estudar isoladamente, tá? Então, faz leituras de relações entre as diversas partes da administração, das empresas, e as interferências entre os setores, tá? Então, busca integrar a leitura da administração e não separar a leitura da administração. Tá. Aqui, ó. Essa teoria também é aplicada na teoria da comunicação, no sistema da comunicação. Vocês estão aprendendo a teoria da comunicação? Vocês viram isso daqui, ó. Fonte, transmissor. Não viram? Isso é a aplicação do conceito de sistema na comunicação. A aplicação do conceito de sistema, também foi feito na administração. Tá? Isso aqui só trouxe um exemplo para vocês verem que essa teoria dos sistemas foi usada em várias áreas, na comunicação também, tá? Assim como foi na administração. Então, o que é mais importante? Ela meio que pega as outras teorias todas, fala assim, ó, não posso isolar, não posso achar que cada um tem uma importância. Tudo é importante. Junto e começo a olhar de uma maneira mais integrada, tá? Principalmente para a teoria estruturalista, que é mais técnica, e a teoria comportamental, que é mais do elemento humano, tá? Olha a gestão como uma abordagem global, que faz parte de um complexo maior também. E elas entendem, sim, que a organização é um sistema aberto. Então, elas reforçam os conceitos da teoria estruturalista, tá bom? Como a gente viu, né? De novo aí, o conceito de sistema. Aí a organização, ela é um sistema, tá? Ela é uma estrutura, pela teoria estruturalista, mas ela é um sistema por quê? Ela tem partes, tem etapas, tem processos, mas eles são dinâmicos e interdependentes. Um depende do outro. Tá? Entradas, transformações e saídas. Tá? O marketing pensa dessa forma. A leitura de marketing também é uma leitura sistêmica. Tá bom? Tá? Então, entra recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, infraestrutura, informação, tecnologia, processa isso em procedimentos de produção, sistemas administrativos, políticas da empresa, cultura da empresa, logística, qualidade, tudo é transformado lá dentro, né? Todas essas coisas que entraram aqui são transformadas e depois elas são, né, devolvidas para a sociedade. A sociedade usa e depois ela capta de novo do ambiente externo essas coisas para poder... Então, é um constante sistema a administração das empresas.
As organizações são sistemas abertos, são sistemas de papéis, porque cada um também exerce papel. As partes são interdependentes. As organizações têm fronteiras, têm limites, porque daí ali são outras organizações. Desenvolve modelos, nessa teoria também você vê modelos de organização, conceito de eficácia, tá? Na teoria dos sistemas, surgiram outras teorias famosinhas, assim, que o pessoal gosta mais, que é a teoria dos modelos matemáticos em administração. E aí, gente, a gente já está chegando já muito perto de TI, de cálculo, muita coisa, né, já está entrando nos estudos administrativos nesse período aqui já. Já tem um processo de tecnologia muito aprimorado, tá? Então, a teoria de sistema é a hora que a gente já está praticamente entrando no suporte dos softwares, porque também ela auxilia nessa possibilidade de leitura, tá? Os sistemas de informação, inteligência, então os estudos já são bem arrojados, vamos dizer assim. Ó, ISO, qualidade total, estudos japoneses, todos eles começam a aparecer aqui nesse período aqui a partir da teoria dos sistemas. Pessoal, a gente tem, por último, uma teoria, tá? Não sei se vai dar tempo de eu falar aqui, qualquer coisa a gente cai, volta rapidinho e termina a teoria da contingência. O que é a teoria da contingência? Na verdade, ela é meio que um alerta. O que é a palavra contingência? É algo incerto ou algo eventual. É aquilo que pode acontecer ou não. Depende da circunstância. Então, você, você vai na minha festa? Eu não sei. Depende da contingência. O que é isso? Depende do que vai acontecer. Nesse nível aqui dos estudos administrativos, não é possível mais prever um modelo. Não é possível mais prever uma teoria que oriente o que as empresas podem fazer ou não. Um estudo que caiba em todas as organizações, porque o mundo já é um mundo pré-século XXI. Já é anos 90, já tem muita mudança, já tem, né? Então, essa teoria vem para dizer que, olha assim, estamos agindo, gerenciando na incerteza. Então, não existe regra para administrar. Assim como foi feita a primeira teoria lá no começo do século, agora não dá mais para ter uma teoria. O que acontece? As empresas vão somando os conhecimentos todos e elas vão aplicando aquilo que é possível para ajudar a conduzir os seus negócios. Então, a teoria da contingência salienta que não se alcança a eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo modelo. Não existe uma forma única ou melhor para organizar no sentido de alcançar os objetivos. Por quê? Porque os ambientes, as pessoas, o sistema, o que está fora, o que está dentro, não tem mais previsão. Então, tudo é muito variado. Então, não dá para ter um modelo. Então, a teoria é, eu vou gerenciando conforme a circunstância. As coisas são agora, mas amanhã podem não ser. Tá? Então, a grande ênfase da leitura dessa reflexão é que a gestão está na mão do ambiente, né? A sociedade, o macroambiente, as demandas ambientais é que vão determinando a forma como deve ser gerenciado. Então, as características ambientais que vão dar condição de entender as características das organizações. Tá? Não existe uma única maneira de se organizar, de gerenciar, de acertar. Existem inúmeras maneiras e cada uma tem a sua que é melhor. Tá? Ela está dirigida para desenhos organizacionais e sistemas gerenciais adequados a cada situação. Então, assim, quem que acerta? Aquele modelo é o mais certo. Não, é bom para ele, mas
depende, para mim, de repente, a estrutura ou o desenho organizacional não cabe. A forma de gerenciar aqui é diferente, por conta da leitura de contingência mesmo. E as organizações buscam estruturas mais eficazes mesmo, né? Não importa o modelo, não importa a regra, importa o resultado. Lá no final, nós chegamos no resultado, né? Então, isso é o mais importante, tá bom? E aí traz alguns entendimentos, ó, e vocês vão aprender isso ao longo do curso.